Adão e Eva são, sem dúvida, os personagens mais icônicos do início da Bíblia. Eles foram os primeiros humanos, aqueles que viveram no paraíso e por uma única escolha, mudaram o curso da história para sempre. Mas, embora a criação e a queda deles sejam bem conhecidas, há uma parte da história que permanece um mistério. Como eles realmente morreram? Será que a Bíblia explica o fim dos primeiros humanos? Ou há muito mais nessa história do que imaginamos? Em Gênesis, lemos sobre a criação de Adão e Eva, sua vida no Jardim do Éden, e a famosa decisão de comerem do fruto proibido. Após essa escolha, eles foram expulsos do paraíso, condenados a viver uma vida mortal e enfrentar as consequências de suas ações. Mas a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o que aconteceu com eles depois. Sabemos que Adão viveu 930 anos, mas como foi o fim da vida desses primeiros humanos? Onde passaram seus últimos dias? Como enfrentaram a própria mortalidade? Neste vídeo, vamos explorar o mistério da morte de Adão e Eva, usando não apenas o que está na Bíblia, mas também em textos antigos que podem nos dar pistas adicionais sobre seus últimos momentos e sobre o legado espiritual que deixaram para a humanidade. Vamos mergulhar em escrituras que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, como o Livro da Caverna dos Tesouros e o Testamento de Adão, que apresentam relatos emocionantes e reveladores sobre os dias finais de Adão e Eva. Será que esses textos apócrifos e extrabíblicos escondem verdades sobre o que realmente aconteceu com os primeiros humanos? E se sim, por que esses detalhes não estão nas escrituras sagradas que conhecemos hoje? Estariam esses relatos oferecendo um simbolismo mais profundo ou uma visão espiritual que vai além da história literal? Para entendermos a morte de Adão e Eva, precisamos voltar ao início de sua história e relembrar quem eles foram, como foram criados e por que suas ações marcaram o destino de toda a humanidade. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, fazendo dele o primeiro ser humano. Adão foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso perfeito, onde cada necessidade era suprida e ele vivia em harmonia com a criação. Em seguida, para que Adão não estivesse só, Deus criou Eva, feita a partir de uma das costelas de Adão. Juntos, eles foram incumbidos de cuidar do jardim e desfrutar de sua abundância, tendo apenas uma única restrição: não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por um tempo, Adão e Eva viveram em paz e pureza, sem medo, dor ou morte. Eles tinham uma conexão direta e profunda com Deus, andando e conversando com Ele livremente. Mas tudo mudou quando a serpente, símbolo de astúcia e engano, entrou na história. Ela se aproximou de Eva e lançou uma pergunta intrigante, questionando se realmente era verdade que Deus havia proibido o fruto daquela árvore. A serpente afirmou que, ao comerem do fruto, eles não morreriam, mas se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse era o primeiro ato de desconfiança introduzido na criação perfeita. Tomada pela curiosidade e pelo desejo de alcançar esse conhecimento, Eva comeu do fruto e deu também a Adão, que aceitou. Esse ato, aparentemente simples, foi a desobediência que quebrou a ordem original estabelecida por Deus. Naquele momento, eles perceberam que estavam nus, e a inocência que antes possuíam foi perdida para sempre. Esse foi o instante em que o conceito de pecado entrou no mundo, trazendo consigo a mortalidade, a vergonha e a separação de Deus. Com essa escolha, Adão e Eva abriram as portas para o sofrimento e para a morte. Não apenas para eles, mas para toda a humanidade. A consequência foi imediata. Deus confrontou Adão e Eva e, apesar de ainda demonstrar misericórdia, decretou que eles teriam que deixar o Jardim do Éden e enfrentar as dificuldades de uma nova vida fora do paraíso. A partir daquele momento, Adão teria que trabalhar arduamente para tirar o sustento da terra, e Eva enfrentaria as dores do parto e a submissão. Ambos estariam sujeitos à mortalidade, e a morte, que antes não existia para eles, passou a fazer parte de sua existência. A expulsão do Éden não era apenas uma mudança de ambiente, mas uma ruptura na conexão que tinham com o Criador. Eles foram afastados do jardim e de tudo o que representava a paz e a harmonia com Deus. E para que nunca mais pudessem voltar, Deus colocou querubins com uma espada de fogo para guardarem a entrada do jardim. Assim, a esperança de retornar àquele estado perfeito foi selada, e Adão e Eva passaram a viver uma vida mortal, marcada pela dor, pelo trabalho e pelo anseio de redenção. O que talvez seja mais trágico nessa história é que, ao perderem o acesso à árvore da vida, Adão e Eva foram condenados a experimentar a morte. Uma morte que não era apenas física, mas também espiritual.
um afastamento da comunhão direta com Deus. Essa primeira morte espiritual é considerada a origem de todo o sofrimento e da busca incessante do ser humano por reconexão com o divino. E é a partir desse ponto que a Bíblia nos apresenta a necessidade de um Redentor. Alguém que pudesse restaurar aquilo que foi perdido. Essa queda não foi apenas a falha de Adão e Eva, mas também o ponto de partida para a condição humana. O pecado original e a mortalidade passaram a ser uma herança transmitida a cada geração, afetando toda a humanidade. E assim, Adão e Eva, que um dia caminharam com Deus no paraíso, foram agora condenados a viver uma existência mortal e limitada, sabendo que um dia a morte viria. Mas como foi essa morte? Quais foram os últimos dias de Adão e Eva? A Bíblia nos oferece poucas pistas, mas outros textos antigos apresentam relatos emocionantes e surpreendentes que exploraremos em seguida, para tentar entender como se deu o fim da vida dos primeiros humanos e o que eles legaram para a humanidade. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida em um mundo muito diferente daquele para o qual foram criados. Eles experimentaram o peso da mortalidade, o trabalho árduo, as dificuldades e a dor, exatamente como Deus havia previsto. Mas o que a Bíblia realmente nos conta sobre os últimos anos de suas vidas e sobre a morte de Adão e Eva? Curiosamente, as Escrituras são surpreendentemente silenciosas sobre os detalhes específicos de sua morte, deixando muitos aspectos dessa parte final da história envoltos em mistério. O que sabemos, segundo o livro de Gênesis, é que Adão viveu até a idade impressionante de 930 anos. E isso está registrado em Gênesis, no capítulo 5, onde encontramos um dos poucos detalhes objetivos sobre o fim da vida do primeiro homem. Mas fora essa informação sobre a idade de Adão, a Bíblia não nos dá nenhuma outra descrição sobre como ele viveu seus últimos dias, ou sobre como ele realmente morreu. Não há menção de suas últimas palavras, seu estado de espírito, nem sobre onde ou como ele foi sepultado. É como se, após seu papel inicial na história da humanidade, Adão tivesse desaparecido silenciosamente. Essa ausência de detalhes sobre a morte de Adão e Eva levanta algumas perguntas. Por que a Bíblia, tão rica em detalhes sobre outros personagens e eventos, é tão sucinta ao descrever o fim dos primeiros humanos? Para muitos estudiosos e teólogos, essa falta de informação direta pode ter um propósito. Adão e Eva, sendo os primeiros humanos, representam a humanidade em sua totalidade. E o silêncio sobre sua morte pode simbolizar o mistério da própria mortalidade, algo que cada ser humano terá que enfrentar pessoalmente. Assim, a morte de Adão e Eva é, ao mesmo tempo, uma experiência única e uma realidade universal. Outro ponto interessante é que, na Bíblia, a narrativa de Gênesis se concentra mais nas consequências da desobediência de Adão e Eva do que em seu destino final. A ênfase está no impacto de sua queda e em como isso afetou toda a humanidade, trazendo a morte e o pecado ao mundo. A mortalidade, introduzida por meio de sua escolha, tornou-se o destino inevitável de todos os seus descendentes, mas a própria experiência de morte de Adão e Eva permanece como uma sombra, sem explicações ou descrições detalhadas. É como se, ao nos privar desses detalhes, a Bíblia quisesse que focássemos mais na lição espiritual do que na história pessoal. Curiosamente, Eva, cuja presença é tão importante no começo da história, desaparece completamente das Escrituras depois da expulsão do Éden e do nascimento de seus filhos Caim, Abel e Sete. Não há menção de sua idade, de suas últimas palavras ou mesmo de qualquer indício de como ela enfrentou a mortalidade. Isso gerou muitos questionamentos ao longo dos séculos, e a ausência de informações sobre Eva é frequentemente interpretada como um reflexo do papel que ela simboliza, o da primeira mulher e mãe de toda a humanidade, mas cujo destino final está oculto, assim como o mistério da própria vida e morte. Essa falta de informações concretas nos leva a buscar pistas sobre a morte de Adão e Eva em outras fontes, como os textos apócrifos e os escritos antigos, que tentaram preencher essas lacunas deixadas pela Bíblia. Em algumas dessas tradições, especialmente em textos como o Livro de Adão e Eva e o Testamento de Adão, vemos descrições detalhadas dos últimos dias de Adão, de sua preparação para a morte, e até das reações emocionantes de Eva e de seus filhos. Embora esses textos não façam parte do cânone bíblico, eles nos oferecem uma visão fascinante sobre como diferentes culturas e tradições tentaram compreender o mistério em torno da morte dos primeiros humanos. É interessante notar que, em alguns desses textos antigos, a morte de Adão e Eva é apresentada como um momento de grande significado espiritual. Adão é descrito como alguém que recebeu visões do futuro, que lamentou o impacto de seus erros
e que buscou conselhos para sua descendência. Esses relatos são cheios de emoção, descrevendo a dor de Eva ao perder o companheiro e a tristeza dos filhos ao verem o pai falecer. Essas histórias, embora não estejam na Bíblia, nos lembram de que a morte dos primeiros humanos foi entendida por muitas culturas como um momento simbólico, quase como o fechamento de um ciclo de aprendizado e de consequências que marcou o início da mortalidade para todos nós. Assim, a Bíblia nos dá poucas informações sobre o final de Adão e Eva, deixando suas mortes como um mistério, mas abre espaço para a interpretação e reflexão. Esse silêncio pode nos levar a meditar sobre a natureza da vida, da morte e daquilo que nos espera após o fim. Uma questão que sempre fascinou a humanidade e que tem suas raízes na história de Adão e Eva. E mesmo que esses detalhes não estejam na Bíblia, essa lacuna nos convida a buscar um entendimento mais profundo sobre o que significa realmente ser humano, viver e, inevitavelmente, morrer. Embora a Bíblia seja enigmática quanto aos detalhes sobre a morte de Adão e Eva, outros textos antigos e apócrifos oferecem descrições fascinantes sobre os últimos dias dos primeiros humanos. Esses relatos não fazem parte do cânone bíblico, mas eram amplamente conhecidos e discutidos em várias tradições antigas. Eles tentam preencher o mistério deixado pela Bíblia e fornecer uma visão mais detalhada, e muitas vezes, emocional sobre a despedida de Adão e Eva deste mundo. Vamos explorar alguns desses textos e entender as diferentes interpretações sobre como esses personagens enfrentaram sua mortalidade. Um dos textos mais conhecidos é o chamado Livro de Adão e Eva, também conhecido como o Apocalipse de Moisés em algumas tradições. Este texto descreve um episódio emocionante sobre os últimos momentos de Adão. Ele retrata Adão como um homem idoso, que, após séculos vivendo com o peso de suas escolhas e do pecado, começa a sentir a chegada de sua morte. De acordo com o relato, Adão teria pedido a seu filho Sete que subisse até o paraíso e trouxesse o óleo da árvore da misericórdia para aliviar suas dores. No entanto, o anjo que guarda o paraíso diz a Sete que Adão não poderá ser curado, pois ele deve experimentar a morte como consequência de seu pecado. Esse momento é carregado de tristeza e resignação, mostrando um Adão consciente do seu destino e da impossibilidade de voltar ao estado de pureza que ele e Eva tiveram no Éden. Outro texto interessante é o Testamento de Adão, um relato em que Adão, já no fim da vida, transmite conselhos a seus filhos e fala sobre visões que teve do futuro da humanidade. Este texto descreve Adão como alguém que lamenta profundamente as consequências de seus atos, mas que também tenta orientar seus descendentes, alertando-os sobre as tentações e perigos que enfrentariam. No Testamento de Adão, vemos um lado mais sábio e arrependido do personagem, alguém que reconhece a gravidade de suas escolhas e busca de alguma forma preparar a humanidade para evitar o mesmo erro. Esse relato, mesmo não sendo parte da Bíblia, reflete o desejo de várias tradições de atribuir um papel de guia espiritual a Adão, como uma figura que, mesmo em sua falha, contribui para o desenvolvimento moral de seus descendentes. Já o Livro da Caverna dos Tesouros, um texto apócrifo da tradição siríaca, apresenta uma versão única sobre a vida de Adão e Eva após o Éden. Segundo esse livro, após serem expulsos, Adão e Eva viveram em uma caverna chamada Caverna dos Tesouros, onde tentaram reconstruir suas vidas. Eles tiveram filhos, enfrentaram dificuldades e buscaram se adaptar ao mundo fora do paraíso. Quando Adão sentiu que seu fim estava próximo, ele reuniu sua família e fez uma oração, pedindo perdão a Deus por seus erros. Este texto relata que, após sua morte, Adão foi enterrado na Caverna dos Tesouros, e Eva e seus filhos lamentaram profundamente sua partida. A narrativa mostra o impacto emocional de sua morte na primeira família da humanidade e descreve como Eva, ao perder Adão, experimentou um sofrimento que ressoaria por gerações. Esses textos apócrifos não só tentam descrever a morte de Adão e Eva, mas também oferecem uma dimensão simbólica. Eles mostram Adão como alguém que compreendeu o peso de sua desobediência e enfrentou a morte com uma espécie de dignidade resignada. Em muitos desses relatos, a morte de Adão é retratada como um evento que marca o início de um ciclo de redenção. Sua partida, longe de ser o fim, é o ponto de partida para a vinda de um Redentor que corrigiria o erro original e traria esperança à humanidade. Essas tradições refletem a visão de que, embora Adão tenha caído, seu papel foi essencial para que a história da salvação pudesse ser desenvolvida. Outro ponto interessante é como esses textos exploram o sofrimento de Eva. Em várias dessas narrativas,
Eva é retratada como uma figura profundamente arrependida, que carrega o peso de suas escolhas e a dor de ver o impacto do pecado em sua família. No Apocalipse de Moisés, por exemplo, Eva testemunha a morte de Adão com grande tristeza e arrependimento, lamentando a perda do paraíso e as consequências de sua desobediência. A morte de Adão é, para Eva, um lembrete doloroso de tudo o que foi perdido e do preço que eles pagaram pela desobediência. Esses relatos destacam a carga emocional que Eva carrega até o fim, simbolizando o luto pela perfeição que eles haviam experimentado e a dor de uma existência marcada pela mortalidade. Embora esses textos não façam parte da Bíblia, eles oferecem uma visão mais humana e detalhada sobre os últimos momentos de Adão e Eva, algo que o relato bíblico não apresenta. Eles nos mostram um Adão que, ao final de sua vida, busca consolo, orientação e arrependimento, e uma Eva que sente o peso da perda e da mortalidade. Esses textos apócrifos podem não ser considerados escritura sagrada, mas servem para ilustrar a profundidade espiritual e emocional que muitas culturas atribuíram ao final da vida dos primeiros humanos. Então, enquanto a Bíblia nos dá apenas breves referências sobre o fim de Adão e Eva, esses textos antigos nos permitem imaginar como teria sido a jornada final dos primeiros humanos, enriquecendo a narrativa com detalhes que ressaltam o arrependimento, a busca por perdão e o impacto duradouro de suas vidas e de sua morte. No final, a morte de Adão e Eva, seja qual for a versão que seguimos, nos convida a refletir sobre a mortalidade, o legado que deixamos e a necessidade constante de buscar redenção. A morte de Adão e Eva carrega um significado espiritual profundo que vai muito além de um simples evento físico. Ela representa o momento em que a mortalidade se torna parte do destino humano e marca a separação entre o homem e a vida eterna que Deus inicialmente havia planejado. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a desobediência não só introduziu o pecado no mundo, mas também trouxe a inevitabilidade da morte. Para muitas tradições religiosas, a morte de Adão e Eva é vista como o preço da escolha deles e a raiz de todas as experiências de sofrimento e de fim que a humanidade enfrenta desde então. A morte deles, no entanto, não é apenas uma sentença, mas também um chamado espiritual para toda a humanidade. A experiência de mortalidade que eles inauguraram carrega consigo uma lição sobre a fragilidade da vida, sobre o fato de que somos seres temporários em um mundo em constante mudança. A morte nos lembra da nossa dependência de Deus e do propósito maior para o qual fomos criados. O evento que marcou o fim de Adão e Eva serve para que cada pessoa possa refletir sobre suas próprias escolhas e sobre a busca por uma reconexão com o divino, uma reconexão que a queda deles interrompeu. Além disso, a morte de Adão e Eva tem um simbolismo que aponta para a necessidade de redenção e de esperança na vida após a morte. Muitos estudiosos e teólogos veem nesse evento a preparação para a vinda de um Redentor, alguém que pudesse restaurar a comunhão perdida entre a humanidade e Deus. Adão e Eva são frequentemente considerados os primeiros a cair, e por isso, segundo a tradição cristã, é necessário que um novo Adão venha para corrigir a falha original. A morte deles, então, é o ponto de partida para a promessa de vida eterna que Jesus traz, o que significa que a morte, embora dolorosa, carrega também o potencial de renovação e de um novo começo. O impacto espiritual da morte de Adão e Eva se reflete ainda na noção de que a existência humana é um processo de aprendizado, de busca e de superação das limitações impostas pela queda. Desde então, a morte passou a ser vista como uma passagem, uma transição que nos faz lembrar do que realmente importa e que nos impulsiona a viver com propósito. Muitos interpretam a vida mortal como uma jornada para nos prepararmos para algo maior, para um retorno à condição de pureza e comunhão que existia no Éden antes da queda. E é esse retorno que se torna o objetivo da vida espiritual, guiado pela busca de virtude, de redenção e de um propósito mais elevado. Portanto, a morte de Adão e Eva não é apenas o fim de suas vidas, mas o começo de uma nova era de consciência para a humanidade. Ao enfrentarem a mortalidade, eles nos deixaram uma herança de reflexão sobre o significado da vida, da fé e do nosso destino espiritual. Em vez de viver eternamente no Éden, a vida e a morte de Adão e Eva nos mostram que o ser humano é chamado a buscar algo maior, a se redimir e a construir um caminho de volta para a presença de Deus. No final, a morte de Adão e Eva é um lembrete poderoso de que a vida é passageira, mas que a nossa jornada espiritual e o nosso crescimento não terminam aqui. A escolha que eles fizeram e a morte que resultou disso são tanto uma advertência quanto uma esperança,
uma advertência sobre as consequências das nossas escolhas e uma esperança de que, através da fé e da busca por Deus, podemos um dia restaurar a comunhão perdida e alcançar a vida eterna. Assim, a história de Adão e Eva continua viva em cada um de nós, desafiando-nos a buscar um caminho de retorno àquele estado de harmonia e paz que eles perderam. A morte de Adão e Eva levanta muitas perguntas que permanecem sem respostas definitivas, e essas lacunas têm gerado inúmeras interpretações e controvérsias ao longo dos séculos. A Bíblia, como vimos, oferece poucos detalhes sobre os momentos finais desses primeiros humanos, mas o silêncio sobre o que realmente aconteceu após a expulsão do Éden e a forma como eles enfrentaram sua mortalidade abre um vasto espaço para a especulação. Afinal, por que a Bíblia é um texto tão detalhado em outros aspectos, escolhe não nos contar como Adão e Eva realmente morreram? Uma das primeiras questões que surgem é: por que a morte de Adão e Eva não foi descrita com a mesma riqueza de detalhes que outros eventos bíblicos? Alguns teólogos sugerem que o foco da Bíblia não é contar a história pessoal deles em seus últimos dias, mas sim enfatizar o impacto de suas ações para toda a humanidade. Segundo essa visão, a morte de Adão e Eva é uma experiência universal, uma consequência que cada ser humano terá que enfrentar. Assim, talvez a ausência de detalhes sobre a morte deles tenha o objetivo de nos fazer refletir sobre a nossa própria mortalidade e sobre o ciclo da vida. Outra controvérsia diz respeito ao significado simbólico da morte de Adão e Eva. Para algumas tradições, essa morte não é apenas física, mas também espiritual. A expulsão do Éden é vista como um tipo de morte espiritual, uma separação da presença direta de Deus. Nessa interpretação, o verdadeiro falecimento de Adão e Eva foi a perda da comunhão com Deus, e sua vida mortal fora do Éden foi uma existência de morte em vida, marcada pela busca incessante de uma redenção que só seria possível através de um futuro redentor. Essa leitura espiritual nos convida a entender que o maior impacto de suas ações não foi a morte física em si, mas o distanciamento da fonte divina. Além disso, existem divergências entre tradições religiosas sobre o que teria ocorrido após a morte de Adão e Eva. No judaísmo, Adão é frequentemente visto como um símbolo da humanidade, e seu destino final não recebe o mesmo nível de especulação que vemos em algumas tradições cristãs. No entanto, no cristianismo, a figura de Adão ganha uma dimensão mais complexa, sendo visto como o primeiro Adão, que precisa ser redimido pelo último Adão, que é Cristo. Esse conceito, desenvolvido por Paulo nas cartas do Novo Testamento, reforça a ideia de que a morte de Adão não foi apenas uma sentença, mas um prenúncio da redenção que viria a restaurar o que foi perdido. Outra questão intrigante é: se Adão e Eva foram os primeiros humanos e viveram quase 1000 anos, como foi para eles verem tantas gerações de descendentes e o mundo mudando de formas tão dramáticas? A Bíblia não nos diz como Adão e Eva lidaram com esse tempo prolongado de vida e com o impacto de suas ações na humanidade. Alguns textos apócrifos sugerem que Adão se arrependeu profundamente e tentou guiar seus descendentes no caminho da retidão, mas essas narrativas são amplamente interpretativas e não são aceitas como parte do cânone bíblico. No entanto, elas levantam uma reflexão importante. Será que Adão e Eva, ao longo de suas vidas, compreenderam realmente o alcance das consequências de sua escolha? Ou será que eles viveram em constante arrependimento e reflexão sobre a perda do Éden? Essas questões, deixadas em aberto, nos fazem ver a história de Adão e Eva não apenas como um relato sobre o passado, mas como uma narrativa que ressoa até hoje. O mistério em torno de sua morte e das lacunas deixadas nos textos sagrados talvez sejam um convite para refletirmos sobre as escolhas, as consequências e o desejo de reconexão com o divino que todos nós carregamos. No fim, a falta de respostas definitivas pode ser exatamente o que torna essa história tão intrigante e relevante. Ela nos chama a buscar nossas próprias respostas e a refletir sobre o que realmente significa viver, morrer e, talvez, renascer espiritualmente. A história de Adão e Eva é muito mais do que um relato de criação e queda. É também um símbolo poderoso sobre a condição humana, nossas escolhas e as consequências que elas trazem. A morte de Adão e Eva, embora envolta em mistério, nos deixa um legado profundo, repleto de lições sobre o que significa ser humano, viver em um mundo de imperfeições e buscar a redenção. Esse legado nos convida a refletir sobre nossa própria existência e sobre como as escolhas que fazemos podem ecoar muito além de nossas próprias vidas. Primeiro, a morte de Adão e Eva nos lembra da fragilidade da vida e da transitoriedade da nossa existência aqui na Terra. Ao escolherem desobedecer a Deus, Adão e Eva perderam o privilégio da imortalidade e foram confrontados com a mortalidade,
algo que todos os seus descendentes, incluindo nós, herdaram. Essa mortalidade é um lembrete constante de que nossas vidas têm um fim, o que nos leva a questionar como estamos aproveitando nosso tempo e o que realmente estamos construindo durante nossa jornada. A história deles nos chama a viver de maneira consciente e a valorizar cada momento, sabendo que, assim como Adão e Eva, cada um de nós enfrentará a morte um dia. Além disso, a morte de Adão e Eva simboliza o preço das escolhas e a importância da responsabilidade. Eles foram colocados em um paraíso perfeito, mas uma única escolha os levou a uma vida de dor e trabalho árduo. Essa lição se aplica a todos nós, pois também enfrentamos escolhas que podem ter impactos duradouros em nossas vidas e naqueles ao nosso redor. A história de Adão e Eva nos ensina sobre a necessidade de assumir as consequências de nossas decisões, a aprender com os erros e a buscar um caminho de retidão, mesmo após uma queda. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.